Olá, paz dos seus irmãos, graças a Deus estamos aqui com mais uma aula do terceiro trimestre. Uma bênção, quero saudar com a paz aos irmãos que estão sempre comigo assistindo a aula, como minha irmã Zenate, como a irmã Franciele, que sempre está assistindo a aula também, entre outras pessoas que estão sempre. A minha esposa Amanda Cândido, que ouve aqui a aula e assiste depois no vídeo, né? Quero mandar a paz também a todos, a minha família, aos amigos e irmãos. Aqui quem vos fala, para quem não conhece, é o irmão Jael Cândido, amém? É dirigente e professor da Escola Dominical de Manaus AD de Caruaru, amém? Então, irmãos, estamos a estudar a lição de número 4 do terceiro trimestre do ano de 2017. A lição que tem por título O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O texto diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A verdade prática diz: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Amém? A leitura bíblica em classe está contida no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 14. Vamos ler comigo, abra a sua Bíblia ou abra a sua lição, Evangelho de João, capítulo 1 até o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não se compreenderam ou não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Graças a Deus, irmãos. O objetivo geral dessa lição é explicar porque cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente homem. Amém? Nós temos três pontos nessa lição. O primeiro é compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O do segundo é mostrar a deidade do Filho de Deus. E do terceiro é apresentar a humanidade do Filho de Deus. Amém? Então vamos ao assunto que interessa. Amém? A introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes,
Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção. Nas suas instituições, festas, o nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus, ou seja, conhecer Jesus, né? Irmão, aqui nós falamos aqui no início há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração dos seres humanos. Cristologia é o estudo sobre Cristo ou sobre Jesus Cristo, amém? Vamos ao primeiro ponto, irmão. O Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus. Primeiro, filho, todo mundo sabe que é um ser ou uma pessoa que foi gerado de outro que tem por nome de pai. O pai é aquele que gera, filho é o gerado. Amém? E unigênito é aquele que é único. Eu tenho um unigênito, eu tenho um único filho. Eu sou pai de um filho, então eu tenho um unigênito. Isso dá-se a entender que Jesus é o único Filho de Deus. Amém? Vamos proceder. O Filho de Deus. Você vê que nós não estamos aqui estudando sobre os filhos de Deus. Nós estamos estudando sobre o Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: Este, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vidas em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Amém? São esses dois pontos. A identidade, primeiro a identidade de Jesus, e o outro é o motivo dessa. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e o Filho de Deus, e o outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crer nessa verdade. É de toda a importância saber o significado do título, Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Transcendente à criação. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja aqui. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu. Né? Nós entendemos aqui que Jesus já existia, mas Deus nos deu um filho. Né? Isso dá-se a entender que o nascimento desse menino aconteceu em Belém. Ou seja, note que o menino nasceu, ele nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Ou seja, não diz quando o filho nasceu. O filho já foi gerado há tempo, mas ele nos foi dado, foi o único Filho de Deus, Jesus. E para melhor compreensão, ele teve que ser gerado como um homem e nascido pelo homem. Isso quer dizer que no início ele existia como Deus, certo? Aí os irmãos podem dizer assim: eu não estou entendendo esse negócio. Como é que um filho se nos deu? Um filho nasceu, um filho se nos deu. Mas ele já existia, ele não
não nasceu da semente humana, não foi normal esse negócio, não. Né? Não. Jesus já existia. Nós lemos aqui na leitura que nada do que foi feito se fez sem ele. Então ele já existia. Só que, irmãos, se Jesus aparecesse do nada, ele poderia sim aparecer, tinha poder o suficiente. Mas ele tinha que nascer com semente humana. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne. Ou seja, no início ele era apenas uma palavra. Ele transformou-se em semente humana, nasceu do ventre de uma mulher, ok? Para experimentar a vida do ser humano. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O Pai não seria Pai se não existisse o Filho, né? Os arianistas, eles acreditam que Jesus apareceu, apareceu do nada, ele não existia. Ele transformou-se em Deus após a ressurreição. Mas ele diz aqui, como Deus seria Deus Pai? Como Deus seria Pai de Jesus se não tivesse um filho? Não é? Então não poderia existir. Eu jamais poderia ser um pai sem um filho, né? Sempre aquelas pessoas que adotam um filho são pais, mas pais adotivos. E mais para frente tem os filhos adotivos que ficam rebeldes e dizem logo: você não é meu pai, porque não é biológico e está na consciência deles que eles foram adotados. É diferente, irmãos. É diferente. Significado, vamos aqui. O significado do termo filho nas escrituras é amplo, e uma das acepções diz a respeito da mesma natureza do Pai. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. Veja que filho, todos os filhos têm a mesma natureza que têm os pais. Por isso, quando Jesus disse assim: eu sou filho de Deus, todo mundo estava compreendendo que a natureza de Jesus era a natureza de Deus. O mestre disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós disseis: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. João capítulo 10, verso 36. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. É uma coisa sem cabimento. Como é que eu vou dizer que eu sou filho de alguém se eu não aceito ser filho, né? Então, Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, desde o início até o próprio Jesus disse a João: eu sou o ômega e eu sou o fim. Ele estava no início e vai até aí vai existir de eternidade, como dizia a João, para sempre. Amém? Porque disse: sou filho de Deus. Alegar-se que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Amém? O terceiro significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, ou monógenes, em grego indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, uma em Hebreu e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, ou seja, nos livros de João. Tem o Evangelho de João, tem João 1, 2 e 3. O vocábulo vem de monos, único, e de genes, que nos parece derivar de gêneros, ou raça, tipo.
e não necessariamente do verbo geno, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a judeus, transmite a ideia de consubstanciabilidade, ou seja, consubstancialidade, e exatamente, ou seja, é exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de luz, luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus gerado, não feito de uma substância com o Pai. Amém? Veja que esse credo niceno, irmão, eles tinham uma poesia perfeita para falar de Jesus. Eles dizem assim, que Jesus não foi feito, Jesus foi gerado, Filho de Deus, como a substância do Pai. É o unigênito de Deus. Amém? Então não tenha dúvida, não temos dúvida de que é unigênito, né, significa único, 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 ok? Ele cremos, veja o credo niceno que diz, e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, ou seja, da mesma essência, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. É interessante aqui, porque ele diz aqui, Deus de Deus, ele está dizendo que Jesus é Filho de Deus, é o mesmo Deus, igual Deus. Luz de luz, está referindo a Deus como luz e a Jesus como luz. Verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, está dizendo que Jesus é verdadeiro Deus, do próprio Deus verdadeiro. Amém? E que é da substância do Pai. Gerado, não feito. Ele foi gerado, não foi feito de uma só substância com o Pai. Amém? Então, está aqui. Vamos ao segundo ponto. A deidade do Filho de Deus, o Verbo de Deus. O Verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece duas vezes nessa mensagem. Uma delas em referência ao Pai. E o Verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com nessa segunda cláusula, diz a respeito ao plano da igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. Veja que quando nós encontramos assim, o verbo é a palavra, né, o termo de Deus, veja que ele, quando diz aqui, e o verbo estava com Deus, né, nós entendemos que ele era o mesmo Deus. Aí fala aqui sobre o sabelianismo, que crê que Jesus está entre os seres humanos e Deus, ou entre Deus e os seres humanos, e não Deus, né? Então, nós entendemos que ele estava com Deus, amém? A segunda referência é o verbo era Deus, aponta para o Filho, não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, pois que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai, ou seja, Filho de Deus, seja diferente em uma parte, porque como nós entendemos na aula passada,
Deus ele aparece como Deus supremo na criação, em suas atitudes. Jesus aparece como Filho e Redentor no plano salvífico. Depois o Espírito Santo vem aparecendo no modo restaurador, compreendedor, né? Ele vem aparecendo ali, batizando o povo de uma forma grande. Então, mesmo sendo distinto, mas entendemos que ele é Deus. Não estamos falando de algo separado. Diz aqui o escritor, e a Bíblia diz que é indivisível a Trindade Santa de Deus. Ok? Então, eles são distintos, mas distintos, porém são uno. São uno, ou seja, é indivisível. Amém? Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Trata-se de um monoteísmo cristão, ok? Então, nós que somos crentes não somos politeístas, porque politeísta é crer em vários deuses. Nós cremos numa Trindade Santa, em um só Deus, amém? Que é o Deus que nós servimos, ele é uma Trindade contida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo uno, sendo indivisível, tá certo? Veja que quando Paulo vai despedir do povo, ele fala sobre a graça, né? Fala sobre as misericórdias do Pai. Deixa eu ver aqui para não errar. Ele fala, né, na Trindade, veja que ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ele não despede separando, olha, que a graça de Jesus seja com vocês. Ou seja que as consolações, né? Ele não sai, que o amor de Deus seja com vós outros e com algum outro grupo as consolações do Espírito Santo. Não, irmão. Ele fala corretamente que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus esteja com todos vós. Completo, né? Vamos aqui. Vamos continuar com a palavra de Deus. Reações à divindade de Jesus. É digno de notar que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístas ou monoteístico. Portanto, não admitiam nem em hipótese alguma outra divindade, senão somente o Deus Javé de Israel. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia a liberdade, a deidade absoluta de Jesus. Amém? Quer dizer que mesmo os judeus, eles contrariando, eles sem aceitar, eles protestando, mas eles continuaram proclamando a deidade de Jesus, a sua essência, o seu poder, né? Ele continuou desta forma, amém? Vamos, o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano, o histórico salvífico revelado nas escrituras sagradas, havia ainda nas construções
bipartidas que identificam a mesma deidade do Pai e do Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo as mesmas substâncias, mas são diferentes nas formas e nas funções, não em poder e em majestade. Amém? Graça e paz de Deus. Veja o seguinte exemplo: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os romanos primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declaração como essas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Veja aqui. Romanos 1:7. Ele vai se expressando com o outro assim, dizendo assim, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja a expressão, graça e paz de Deus. Aí depois ele acrescenta, graça e paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, falando da paz de Deus e de Jesus Cristo. Eles estavam sempre juntos, trabalhando. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Amém? Vamos ao terceiro e último ponto, a humanidade do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. E o prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui, por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana na concepção e o nascimento virginal de Jesus. São obras do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Amém? Veja que Jesus, ele tornou-se, irmão, sendo Deus, ele tornou-se semente humana, tá certo? Desceu, o Espírito Santo gerou na mulher, né, uma mulher virgem chamada Maria, e Jesus foi concebido de uma forma virginal, ou seja, uma mulher que não foi tocada por homem algum, concebeu e deu à luz a Jesus Cristo. Ele diz a encarnação do Verbo, ou seja, no início ele era uma só palavra. No início ele era conhecido como a palavra, era o Verbo de Deus. Aí o Verbo transformou-se carne. E este foi chamado de Jesus porque o Espírito Santo, ou seja, o anjo, disse a Maria e disse a José, a este darás o nome de Jesus. Amém? Vamos aqui, característica humana. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma eles ensinam que ele é plenamente homem, Jesus Cristo homem. Há abundante, incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhe nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual e sentiu fome, sede, sono e cansaço, ou seja, nas características humanas, ou seja, na forma humana, Jesus cresceu entre nós
e como nós, sentindo fome, sentindo sede, sentindo sono, sentindo cansaço, acrescentando, trabalhando, tá certo? E Jesus é conhecido como carpinteiro, porque ele trabalhava para se manter. Quando José morreu, ele começou a cuidar da família, ok? Então Jesus teve todas as paixões do homem, ou seja, todas as ocupações, assim como o homem sente fome, Jesus sentiu, como sentiu sede, Jesus sentiu, como sentiu sono e cansaço, Jesus sentiu. Jesus trabalhou, tá certo? Jesus teve tudo que nós tivemos sendo Deus e sendo homem. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus e pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Veja o porquê Jesus tornou-se semente humana. O pecado entrou no mundo pelo ato de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, tá certo? E quando Jesus disse a Satanás que haveria um homem semente da mulher que pisaria a cabeça do capeta, então tinha de nascer alguém, mas não havia gente ou pessoas perfeitas o suficiente, santa e poderosa para poder exercer esse papel. Você vê que João vem fazendo a vontade do Pai, mas não era santo o suficiente para poder restituir a comunhão do homem com Deus. Mas Jesus, sendo Deus, tornou-se semente humana, se transformou em carne, em homens, para poder nos restituir a nossa comunhão com Deus. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Romanos capítulo 8, versículo 3. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem será, ou seja, está perdido e debaixo da maldição do pecado. Salmo capítulo 14, versículos 2 e 3, Romanos 3, verso 23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar, Isaías capítulo 43, verso 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nosso pecado e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Amém? Veja que o salmista, o próprio Salmo mesmo disse que todos nós éramos devedores e ninguém poderia pagar a nossa dívida. Ninguém não poderia pagar. Até que Jesus tornou-se semente humana e veio morrer numa morte de cruz para pagar a nossa dívida. Quando Jesus está tudo consumado, ele está feito, está pago. Em hebraico diz tetelestai, que é o mesmo que está feito, está pago, está cumprido. E a nossa dívida, o nosso pecado, parou de existir a partir do momento que nós olhamos para a cruz e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Então a precisão de Jesus vir tornar-se semente humana, foi porque nós estávamos longe da glória e majestade de Deus, em contato, nós não tínhamos contato com Deus. Estávamos todos destinados ao inferno. Aí Jesus precisou nascer da mulher para nos restituir com Deus. A nossa dívida cada vez nos estava mais para baixo, destinada ao inferno.
Aí Jesus vem, morre numa morte de cruz para nos levar para os céus. Amém? Então esse foi o necessário para que Jesus nascesse da semente humana. Ok? Sendo Deus, tornou-se semente humana para nos livrar da condenação da morte e nos dar mais uma vez a oportunidade de chegarmos aos céus. A oportunidade de conversarmos com Deus. Amém? Concluindo aqui, o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. Amém? Então, mesmo que seja uma personagem controvertida da história, né, porque sendo ele Deus e homem, e tudo sem falsidade nenhuma, né, mas nele alcançamos a nossa salvação. Amém, irmão? Nele alcançamos a nossa salvação. Então, irmãos, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E precisamos nos alinhar mais com Deus, amém? Que Deus abençoe a sua casa, compartilhe a aula, curta, se inscreva, comente, interaja conosco aqui. Que Deus abençoe a tua família, amém?